Hello, people. How are you? Fine? Yes, I am fine too. Thanks. I am Roberto, your English teacher. Yes? Muito bem, turma. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os verbos no presente. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre verbs. Então, estes verbs que nós falaremos hoje, eles estão no simple present, mas nós vamos falar os verbos apenas do regular verbs, ou seja, vamos falar sobre os verbos regulares, ou seja, os verbos regulares são aqueles que não se modificam, apenas há alguns ajustes na terceira pessoa do singular. He, she, it. Muito bem? Então, vem comigo. Vamos ver aqui estes verbos, ok? Muito bem. Passei para cá para o cantinho. Deixa eu aumentar aqui, para ficar legal. E vou vir aqui. Opa! Espera aí. Deixa eu subir só mais um pouquinho para cá. Pronto, para não atrapalhar. Né? Muito bem, pessoal. Quando nós falamos sobre verbs no simple present, nós estamos falando sobre inúmeros verbos que apresentam circunstâncias de ação, principalmente ação, né? Estado e fenômenos da natureza estão mais voltados para outros tópicos, mas vamos aqui nos ater aos verbos que indicam ação. Bom, se nós estamos falando sobre verbs no simple present, vamos lembrar que na língua inglesa não é idêntica à forma como usamos na língua portuguesa. Por quê? A conjugação verbal na língua portuguesa, nós sabemos que ela vem seguida dos pronomes dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Muito bem. Nós estamos aqui falando da língua inglesa. E quais são os personal pronouns? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, nós temos que saber bem esta parte para empregarmos também corretamente os verbos. Então, nós vamos ver agora alguns verbos que apresentam aqui situações bem tranquilas, como aquelas que nós vimos no verbo to have, principalmente na forma negativa e interrogativa. Lembram que nós fizemos lá no to have? Colocamos na forma negativa don't ou doesn't, antes do have. E na forma interrogativa, colocamos do ou does. Para os verbos regulares, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos utilizar o don't ou o doesn't na negativa e o do ou does na interrogativa. Agora, nós vamos ter que respeitar algumas regrinhas. Por exemplo, na língua inglesa, existem verbos que apresentam terminações diferentes. Na maioria das vezes, nós indicamos a pluralidade dos verbos com o S no final. Porém, aqui nós vamos ver algo diferente. Nós vamos ver que na conjugação verbal, o singular que vai ter o acréscimo do S. Olha que coisa. Então, nós usaremos o S apenas para he, she, it. E quando nós utilizarmos outros verbos, dependendo da sua terminação, nós vamos também fazer modificações, mas apenas da terceira pessoa. Quais são as três pessoas que vamos modificar? He, she, it. As demais serão da mesma forma do infinitivo, ok? Vamos ver o seguinte, vamos ver aqui. Em inglês, o tempo verbal simple present, ou seja, presente simples, é utilizado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gosto, sentimentos, desejos, opiniões e etc. Muito bem.
Observem o exemplo. The sky is blue. The sky is blue. Aqui eu utilizei o verbo to be. Então, eu apenas coloquei uma verdade universal. Eu ainda não estou trabalhando com os regular verbs, ok? Estou aqui trabalhando com o to be. My brother, agora sim, olha só, gente. My brother studies in the morning and works in the afternoon. Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Agora observem aqui que esse my brother studies, olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui destacar o studies e vou destacar works. Por que eu fiz isso aqui? My brother studies in the morning and works in the afternoon. Meu irmão estuda. Eu vou abrir uma caixinha aqui. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir uma caixinha aqui e fazer o seguinte. Meu irmão, primeiro, nós estamos falando do verbo to study. Né? To study significa o quê? Estudar. Observem aqui comigo. O verbo estudar, ele foi substituído para a língua inglesa como to study. Na língua inglesa, todo verbo no infinitivo, na forma infinitiva, o que significa forma infinitiva, pessoal? Forma infinitiva é todo verbo que termina em ar, ir. Então, o que nós vamos fazer? Todo verbo que termina em ar, ir, nós vamos colocar o to na frente. Então, aqui, estudar, na língua inglesa eu tenho que colocar o to antes do study. Porque se eu só deixar o study sem o to, significa estudo, tá? Estudamos. Então, vamos ficar sempre atentos a esse to. To study significa estudar. Aí, o que acontece? Eu posso fazer o seguinte. Ó, I, you, we, they. Sempre vão pedir o quê? Study. Agora, cuidado aqui, gente. Ó, he, she, it também, mas eu não vou colocar o it porque fica difícil um objeto ou um animal estudar, não é verdade? Então, he, she, eu vou colocar studies. Mas por que, Roberto? Lembram lá no começo que eu disse que nós vamos encontrar terminações diferentes dependendo do verbo? Então, pelo fato desse verbo aqui, ó, terminar em Y na forma, né, aqui no infinitivo, ele, quando está na terceira pessoa, he ou she, nós vamos trocar o Y por yes. Todo verbo que termina em Y seguido de consoante. Isso aqui nós vamos ver mais à frente, tá bom? É só para a gente entender assim já o que vamos falar pela frente. Então, observe. My brother studies. Por que eu não coloquei study? Simples. Porque my brother pode ser substituído por quem? Ele. Ele. E ele na língua inglesa é quem, Roberto? Aqui eu vou colocar aqui, destacar, ó. Deixa eu fazer rapidinho isso aqui. Ó. Aqui, ó. Ele é quem? He. Então, fiquem atentos a este detalhe, ok? Por isso que eu fiz a modificação. E observem o seguinte.
my brother studies in the morning and quem trabalha à tarde? É o meu irmão. Aqui tem um caso de um sujeito oculto. Porém, eu devo deixar works, porque todo verbo na terceira pessoa, todo verbo regular na língua inglesa, quando se encontra na terceira pessoa, nós temos que fazer uma modificação. Então, na maioria dos verbos da língua inglesa, na terceira pessoa, nós apenas acrescentamos o S, ok? Alguns que vamos ter terminações diferentes. É o caso dos verbos que terminam em Y, é o caso dos verbos que nós veremos a seguir. Tá? Porém, grande parte dos verbos da língua inglesa, nós apenas vamos acrescentar o S quando se referem a he, she, it. Ok? Então, works. Works, porque se refere a quem? A my brother. Ok. Aí vamos à frase de baixo. I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinha todos os dias. Eu vou à loja. I go. Go representa que verbo, pessoal? Quem pode me dizer? Go vem do verbo. Vou abrir uma caixa aqui, box aqui. Ó. Go é o verbo ir, não é verdade? Então, aqui, I go. Agora, cuidado, vamos supor que ela, she go to the store alone every day. Eu não poderia deixar dessa forma que eu falei. She go. Eu teria que colocar o quê? She goes. Ih, Roberto, mas por que você fez isso? Simples, eu fiz isto aqui porque she goes, porque estou me referindo a ela. Então, o verbo to go, ele vai sofrer uma alteração. Vocês vão ver que a regrinha não é difícil. É importante a gente memorizá-la, ok? Vamos à frase de baixo. I want to have dinner with my father today. Então, olha só. Eu quero jantar com meu pai hoje. I want to have. Então, observe que eu usei o verbo to want, significa querer. E o verbo to have significa ter. Tá? Então, no caso aqui, esse have, ele é aglutinado ao want, e ambos dão a ideia de posse. Eu quero jantar. Tá? Eu quero jantar. I want to have dinner. Então, nós vamos ver aqui que só foi colocado want porque está se referindo a I, eu. Se fosse he, opa, eu deveria colocar, olha só. He wants. Ok? Então, a gente está vendo aqui, está observando, que as alterações vão ocorrer em quais pessoas apenas? Terceira. He, she, it. Ok? Então, olha lá. Uma verdade, uma ação habitual, uma situação atual e um desejo são utilizadas sempre com o quê? O verbo no simple present, ok? São utilizados, porque eu tenho um desejo aqui e um desejo é uma palavra masculina. Vamos lembrar que prevalece o masculino quando nós temos vários elementos e um verbo tem que ser utilizado aqui, o adjetivo, ok? Muito bem. Essa aí é a língua portuguesa, é um outro assunto. Aqui a gente está no inglês. Muito bem. Vamos ao segundo slide. Então, apago aqui. Vou apagar isso tudo aqui também, né, gente? Para não ficar... Espera aí, só um minutinho. Para não ficar bagunçado aqui. Deixa eu só apagar tudo aqui e ficar direitinho, né? Pronto, apaguei tudo. Certinho. Vamos ao segundo slide.
Então, agora é o seguinte. Diferentemente do português, no inglês, quando falamos do presente, ou seja, quando falamos do presente simples, passei para cá, não modificamos o verbo para o sujeito. I, you, we, they. Foi o que eu acabei de falar. A observação, ou seja, a modificação, ocorre apenas com he, she, it. Observem. I want a glass of water. He wants a glass of water. O quê? Eu quero um copo, né? Eu quero um copo de água. Eu quero um copo de água. E depois, ele quer um copo de água. Observem aqui que quando tem ele quer um copo de água, deixa eu pegar a marcação, aqui, ó. Ele quer um copo de água. Aqui. He wants a glass of water. Observem que o que eu fiz? Eu coloquei um S, ok? Coloquei esse S justamente para quê? Para nós aqui sabermos que está se referindo a que pessoa, gente? Está se referindo à terceira pessoa. Então, a exceção está nos verbos seguidos de he, she, it, seguidos dessas pessoas, que sofrem as modificações. Então, eu sei que quando uso I, you, we e they, sempre vamos colocar o verbo da mesma forma do infinitivo. Ah lá, I want to play soccer today. Pode ser I, you, we, they. Observem que eu só deixei o want. Agora, se eu colocar he, she, it, he wants to play soccer today. Ele quer jogar futebol hoje. Observem que o wants, que está bem próximo ao lado do pronome, ele vai sofrer alteração, ok? Ele vai ter um acréscimo de S. Como podemos perceber, no primeiro exemplo, o verbo não sofreu, porém, no segundo, pelo fato de estar ali wants, é porque está se referindo à terceira pessoa. Vamos ao terceiro slide? Muito bem. Aqui. No exemplo que apresentamos, o verbo want pede apenas o acréscimo da letra S, porém outros verbos vão pedir outras modificações. Além disso, ainda temos como exceções o verbo be e have, chamados de verbos irregulares, né? Esses nós já vimos como são conjugados, ok? Agora vamos ver as regrinhas. Lembre que estamos falando desses verbos quando usados como sujeitos, com os sujeitos he, she, it. Agora isso é importante, hein, pessoal? Aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte. Nós aqui vamos focar atentos, ó, nisso aqui, ó. Porque todo verbo que na forma infinitiva terminar em O, S, SH, CH, X ou Z, podem ter certeza. Na terceira pessoa, nós teremos a obrigação de colocar o S na forma afirmativa. Apenas na forma afirmativa. Não esqueçam. Olhem só. He goes to work by car. Ele vai à escola, né? Quero dizer, ele vai trabalhar de carro, ele vai para o trabalho de carro. Então, he goes. Por que eu coloquei goes, Roberto? Simples. Porque aqui a gente está falando de que verbo, gente? Estamos falando, ó, do verbo to go. Então, o verbo to go, quando está na terceira pessoa, nós vamos fazer o quê? Acrescentar o as. Is. Não esqueçam. Tá? Então, acrescentamos o is. Olha lá. She bless her daughter. Ela abençoa sua filha. Então, blesses vem do verbo to bless. Aqui, eu já coloquei aqui, ó, to bless, né? Bless vem do verbo
Bless vem do verbo to bless. Mas observem que nós fizemos uma alteração, apenas acrescentamos o quê? O ES. Porque o verbo termina em o que mesmo? Em S. Todo verbo que termina em S, não esqueçam, pessoal. Se o verbo terminou em S, aqui, ó. To bless, né? Então, eu só acrescentei o quê? O S, ok? Aí virou blesses. He washes his clothes. Muito bem. Ele lava suas roupas. He washes his clothes. Muito bem. Eu poderia, vamos lembrar aqui, he washes, ó, é do verbo to wash, que significa lavar. E o de baixo, she watches romantic movies, né? E ela assiste a filmes de romance. Então, é do verbo aqui que estamos falando, to watch, ok? Muito bem, que significa assistir, no sentido de ver. Assistir, né? O que? Assistir a, sentido de ver. Então, to watch. Muito bem. Observem que o verbo terminou em SH, né? Em CH. Agora é o seguinte, você não pode esquecer essas terminações. Terminou em O, S, SH, CH, X ou Z, você sabe que a terceira pessoa se modificará do verbo lá na forma infinitiva e vai ter um acréscimo de quê? De, aqui, ó. Vai ter o acréscimo de es, ok? Muito bem, vamos ao próximo slide. Vou apagar aqui então agora tudo. Muito bem, pessoal. Quarto slide. Então, agora é o seguinte. Verbos terminados com consoantes mais Y. Vamos lembrar que consoantes se diferenciam das vogais. Vogais quais são? A, E, I, O, U. Então, tudo que não seja isto, que eu acabei de falar, então é classificado como consoante. Todos os verbos que terminam com consoantes e vêm seguidos de Y, cuidado, hein? Nós vamos colocar o aqui, yes, ok? Nós vamos colocar aqui, ficou aqui por cima. Nós vamos colocar o yes, ok? He tries to sleep more. Ele tenta dormir mais. Observem que aqui eu usei try. Por que eu usei try? Porque eu estou me referindo a que verbo? Ó, vou escrever aqui. Estou me referindo ao verbo to try, né? Verbo to try significa tentar. Observem que o Y, ele terminou depois de um R. Por isso mesmo, o que eu fiz? Eu vou, quando eu me refiro a ele ou ela, eu vou colocar o quê? He tries. Ou seja, eu tiro o Y e coloco yes. Ok, pessoal? Então, vamos ficar atentos a esse detalhe. Verbo que termina em Y, seguido de consoante, nós vamos apenas substituir o Y por yes. Very good. She cries every day. She cries. É a mesma coisa do to try. She cry. O que eu vou fazer? Ele vem do verbo to cry. Ou seja, então eu coloquei aqui she cries. Por quê? Porque
termina em Y seguido de consoante. Agora, vamos supor que eu quisesse colocar eu choro. Eu. Então, seria I cry. Ele chora. Quero dizer, nós choramos. Seria we cry. Por que, Roberto? Simples. Porque nós estamos aqui dizendo o seguinte: as mudanças dos verbos só ocorrem em que pessoas? He, she, it. Ok? Very good. Muito bem. Então, não podemos esquecer esta regrinha também do Y. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos, então, prosseguir. O verbo to be e o verbo to have, a gente já viu. Tem essa aqui de cima. Ó. Se o verbo, quando termina em Y, depois de consoante, a gente coloca yes, substituindo o Y, o verbo que termina em Y, depois de vogal, muito fácil. A gente só vai acrescentar o... Muito bem. Então, vamos ficar atentos aqui a esse detalhe. Muito bem, vamos ficar aqui atentos a esse detalhe. Voltando aqui, uma quedinha, mas pronto. Ok. Pronto. Ó, então, aqui. O verbo sempre, quando termina em Y depois de vogal, basta nós o quê? Vamos fazermos o seguinte. É S depois do Y, tá? Porque, Roberto, terminou depois de vogal. Ok? To play. He plays soccer every day. He plays. He plays. Observe que o Y está depois da vogal. E ele se refere ao verbo to play. Então, eu só acrescentei o S. Tá? Muito bem. Na forma afirmativa, nós vamos usar sempre, né? Na maioria das vezes, nós vamos usar o quê? O S. Porém, de acordo com aquelas regrinhas que nós acabamos de ver, nós sabemos que o verbo se terminar com O, S, CH, SH, X, eles vão ser acrescentados o quê? Es. Se terminar em Y, vai ser quando? Claro, depois de consoante, mudamos para yes. Tiramos o Y e yes. Lembrando que na terceira pessoa, hein, pessoal? E quando termina em Y, depois de vogal, na terceira pessoa, he, she, it, só acrescentamos o S. Muito bem. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? She drinks a glass of milk every day. He leaves his office at 6 o'clock. My brother likes his job very much. They want to buy a lot of magazines. I work in a drugstore. That boy studies a lot. Muito bem. Observem que todos os verbos aqui, né, eles estão no simple present. Quando vocês encontrarem mudanças neles, é porque estão na terceira pessoa, ok? Muito bem. Vamos ao sexto e penúltimo slide. Negativa. Foi o que eu falei. Se nós falamos sobre he, she, na negativa, ou it, né? A negativa, vamos colocar o doesn't. As demais, apenas o don't. She doesn't eat fruit for dessert. Ou seja, ela come fruta na sobremesa. My sister doesn't know about the party. Minha irmã não sabe sobre a festa. We don't want to eat pie now. Nós não queremos comer torta agora. I don't understand what they say. Eu não entendo o que eles dizem. My mother doesn't forget your gift. Minha mãe não esqueceu o seu presente. You don't need to do your test today. Você não precisa fazer o teste hoje, ok? Então, aqui, observem que para todas as pessoas nós vamos colocar na negativa don't, exceto he, she, it e nomes próprios que substituam por estes que eu acabei de falar. Né? Forma interrogativa, basta nós acrescentarmos o do ou o does. Do para quem? Do para I, you, we, they.
Does para quem? He, she, it. É a mesma regrinha do to have, ok? Do you take your children to the doctor? Yes. Você leva seus filhos ao médico? Do they know about this? Eles sabem sobre isso? Does she go to school by bus? Ele vai à escola de ônibus? What time do you have lunch? A que horas você almoça? Does she prefer to go by car? Ela prefere ir de carro? Do you know my boyfriend? Você conhece meu namorado? Observem que eu usei o do para que pessoas, you, para o they, né? Para you, para she. Olha aqui, eu usei o. Deixa eu fazer a marcação para vocês, né? Observem que aqui eu usei o she. Does she prefer, né? Por quê? Porque estamos aqui nos referindo a quem? A ela. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos a explicação dos verbos na forma regular, né? Os regular verbs. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se não entenderam, voltem aqui ao vídeo, assistam, tá? Com calma, com tranquilidade. E em breve eu vou postar exercícios sobre este assunto também, ok, pessoal? Desde já agradeço a atenção de vocês e see you, ok? Temos que praticar. Somente praticando a gente consegue atingir os nossos objetivos. Yes, see you. Bye, bye.